Fala galera, vamos voltando aqui então com as nossas questões sobre direitos políticos. Então vamos lá, próxima questão aqui, 41. A suspensão dos direitos políticos em razão de condenação criminal transitada em julgado somente cessa quando comprovadamente reabilitado ou apenado para convívio em sociedade. Cara, a imaginação do examinador é algo surpreendente, né? Olha as coisas que ele costuma inventar para tentar blefar em cima de você. Claro que a questão está errada, né? A Constituição ela vai falar que a condenação criminal transitada em julgado, ela gera a suspensão dos direitos políticos enquanto perdurar os efeitos daquela condenação, os efeitos daquela sentença, né? Então, próxima. A perda de mandato parlamentar gera hipótese de cassação de direitos políticos. Mais uma que ele tenta blefar de toda e qualquer forma, desde as priscas eras do concurso, né, com base na Constituição de 88. Essa história de caçar direito político. Nós já conversamos, e se você errar essa questão, eu sou o primeiro a querer lhe matar. Não existe cassação de direitos políticos, ou perde ou suspende. E detalhe, dentre as formas de perda e suspensão que nós trabalhamos, em momento nenhum eu falei de perda de mandato, que perda de mandato parlamentar ia gerar cassação, perda ou suspensão. De jeito nenhum. Nós sabemos os 5 casos lá previstos na Constituição entre perda e suspensão. Então, essa aí de perda de mandato parlamentar não está dentro do rol lá não. 43. Vou sair um pouquinho aqui só para ficar o slide para vocês. Situação hipotética. Carlos requereu registrar sua candidatura para concorrer ao cargo de prefeito de município criado por desmembramento territorial de município cujo poder executivo é chefiado pelo seu irmão. Assertiva. Nesse caso, Carlos, por ser irmão do prefeito do município mãe, é inelegível. Opa, questão boa, hein? Questão correta. Só que essa questão aí, pessoal, você pode procurá-la na Constituição que você não vai encontrar. Não vai encontrar por quê? Porque essa questão aqui, 43, ela é fruto de jurisprudência. Essa questão aqui é jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, beleza? Então o Supremo entende que diante dessa situação do desmembramento do município mãe, aquela questão da inelegibilidade reflexa prevista no artigo 14, parágrafo 7º, ela acaba sendo então aplicada porque indubitavelmente nós vamos ter ali uma certa exploração de prestígio, né? Então justamente por isso nós vamos barrar. Até porque eu não falei para vocês, mas o que vem a ser basicamente uma inelegibilidade reflexa? É impedir que você venha ser eleito por um mérito que não é seu. É impedir que você venha ser eleito por uma influência de um pai, da mãe, do filho, do irmão. Então isso acaba sendo uma inelegibilidade reflexa. Beleza? 44. A perda ou cassação dos direitos políticos só se dará nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, recusa de cumprir obrigação a todos imposto ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, inciso 8, ou improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Percebam o quanto o examinador é um cara safado por natureza. Todos os casos que ele mencionou aqui estão perfeitos. Fez remissão aos textos corretos. Falou do artigo 5º, inciso 8, de fato, é a escusa de consciência. Falou da improbidade lá do 37, parágrafo 4º. Então todos os casos mencionados na questão estão condizentes. Só que olha o início dela. A perda ou cassação dos direitos políticos, pode parar. Cassação não. Se ao invés de cassação ele tivesse colocado suspensão, a questão estaria perfeita, estaria correta, exímia, né? Porque de fato os casos mencionados aí estão perfeitos, estão de acordo com a Constituição. Agora, quando ele fala de cassação, nós não podemos considerar de maneira nenhuma, portanto a questão está errada. 45. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e os analfabetos. Perfeito. Tanto os analfabetos
Peraí. Olha o que ele falou, olha, eu fui rápido demais só para ver se vocês estavam ligados. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros analfabetos? Coisa nenhuma. Foi um peguinha, tá vendo? É pra ver se vocês estão ligados. Tenho certeza que você que está ligado pulou agora da questão achando que eu tinha errado. Jamais, bebê, jamais. Foi só um peguinha. Brincadeira, tá vendo? Por que tem que ler a questão com tranquilidade, né? Os estrangeiros, de fato, eles não podem alistar-se, né? Tanto os estrangeiros quanto os conscritos durante o período de serviço militar obrigatório, eles são inalistáveis. Porém, o analfabeto, por sua vez, ele de fato é inelegível. Porém, ele é alistável. Embora o alistamento para ele seja facultativo, ele pode sim tirar título de eleitor. 46. Opa, vou sair um pouquinho dessa aqui, quer ver? Para ficar lindo aí para vocês. O militar alistável é elegível. Atende das seguintes condições. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Perfeito. Já falei esse caso do militar com vocês anteriormente. Nós sabemos que pela condição de militar nós temos aí um caso de inelegibilidade relativa, né? Isso então aí está totalmente pertinente com o texto constitucional. 47. Já vimos também questão de plebiscito e referendo, ó, mais um aí, ó, promotor. O plebiscito é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo pelo voto aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido. Perfeito, certinho, né? Nós vimos aí anteriormente que no plebiscito nós temos uma consulta prévia, preventiva a priori, ao passo que no referendo nós temos uma consulta posterior, repressiva ou a posteriori. Lembrando que compete ao Congresso Nacional autorizar referendo e convocar plebiscito. 48. O referendo é convocado com posterioridade ao ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição. Certíssima questão. 49. Vou sair um pouquinho de cena aqui para ler tudo. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Opa, vem aqui. Questão está perfeita, né? Quando você pega o artigo... A questão tá certa, mas vamos lá. Quando você pega o artigo 14, ele fala que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Beleza? Então, a iniciativa popular é a capacidade que nós, cidadãos, temos hoje para propormos projetos de lei perante a Câmara dos Deputados. Só que, primeiro detalhe, eu quero que você entenda que no âmbito federal, que é o âmbito da Constituição Federal, iniciativa popular só deflagra projeto de lei. Quando eu falo lei aqui é lei ordinária e lei complementar. Por isso, olha um detalhezinho aqui punk para você, ó. No âmbito federal, a iniciativa popular não pode deflagrar uma PEC, que é um projeto ou uma proposta de emenda à Constituição. Então, cuidado, pessoal. No âmbito federal, iniciativa popular só deflagra projeto de lei, lei ordinária ou lei complementar. Se ele afirmar porque uma determinada PEC foi feita por iniciativa popular, mentira, beleza? Agora, não esqueçam que essa questão está perfeita com base no artigo 61, parágrafo 2º, né? Ele colocou tudo aí, de fato, conforme a Constituição fala. Eu tenho que colher pelo menos 1% da assinatura do eleitorado nacional, dividido em pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% de assinatura, perfeito. Só que a nossa Constituição, ela ainda fala de iniciativa popular em âmbito municipal,
falando que nós vamos exigir pelo menos 5% da assinatura do eleitorado municipal, e ela também fala em âmbito estadual. Só que no âmbito estadual você vai tomar um cuidado, porque a Constituição fala que no âmbito estadual a lei disporá acerca do assunto. Então, se ele falar que no âmbito do Estado nós exigimos 1, 3, 5% é errado, porque a Constituição não coloca percentual no âmbito do Estado. Ela fala que a lei disporá. Beleza? Próxima. A inelegibilidade atinge a capacidade eleitoral ativa e passiva. E aí? Errado. Inelegibilidade só atinge capacidade eleitoral passiva, porque inelegibilidade é um óbice, é um impedimento que você tem que impede a sua candidatura, impede você de ser votado. A inelegibilidade, ela não vai entrar no mérito da capacidade ativa, ela, em regra, não vai impedir você de votar. Vide um exemplo clássico, que é o caso do analfabeto. Analfabeto, ele não pode ser votado, porque ele é inelegível, mas ele pode votar. Beleza? 51. Os analfabetos podem se eleger apenas para o cargo de vereador? Erradíssimo. Nós sabemos que analfabeto é absolutamente inelegível. 52. Quem houver sucedido ou substituído o prefeito no curso do mandato poderá ser reeleito para um único período subsequente. Perfeito. Nós já aprendemos em um momento anterior, em um bloco anterior, que os chefes do executivo, incluindo o prefeito, ele tem direito a apenas uma reeleição. Isso vale também para quem sucedê-lo ou substituí-lo no curso do seu mandato. Perfeita questão. Próxima. 53. São inelegíveis o cônjuge e parentes para cargo diverso no território de jurisdição do titular da chefia do executivo, mesmo que este se desincompatibilize nos 9 meses anteriores ao pleito. Primeiro, ele falou cônjuge e parentes. Perceba que a questão ficou extremamente genérica. A Constituição fala que são inelegíveis o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau. Primeiro detalhe, desincompatibilização é 6 meses anteriores ao pleito. É tudo bem, se desincompatibiliza com 9, tá valendo. Mas o prazo certo são 6 meses anteriores à eleição para desincompatibilizar. Mas de toda sorte, não é esse o único problema da questão. A questão no contexto geral está muito errada. 5.4, mais uma aí, ó. São inelegíveis para qualquer cargo no território de jurisdição do titular os parentes até o 3º grau, coisa nenhuma. Do presidente da República, de governador de estado ou território, do DF, de prefeito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Mentira, porque o parentesco é até 2º grau. Então, errado. Lembrando, cônjuge e parentes consanguíneos ou afins até 2º grau. Parente 1º grau, pai e filho. Parente 2º grau, irmãos, avós e netos. Isso consanguíneo. Afins. Quando você casa, você vira cônjuge. Você vira uma só carne, um só corpo. Então, os parentes daqui passam a ser parentes de lá e vice-versa. Ou seja, os meus parentes de 1º grau, no caso aí, pai e filho, viram parentes, né, de 1º grau da minha esposa. Em 1º grau, só que por afinidade. Por exemplo, sogra e sogra vira pai e mãe, só que por afinidade. Cunhado vira irmão, só que por afinidade. Então, todos os parentes que eu tenho por sangue viram parentes da minha esposa na mesma linha, só que uma linha por afinidade. Só para você relembrar, beleza? 55. A capacidade eleitoral ativa é o direito de ser eleito. Mentira. Capacidade eleitoral ativa é o direito de ser o quê? Eleitor. O direito de ser eleito, que no caso ali acaba sendo a capacidade de ser votado, é exteriorizado pela capacidade eleitoral passiva e não pela ativa.
Tudo isso nós já falamos, não foi, pessoal? Nós só estamos aqui consolidando todo o entendimento, resolvendo o máximo de questões possíveis para sedimentar o seu conhecimento no constitucional. Somente o nacional e o português equiparado, no gozo de seus direitos políticos, podem alistar-se. Perfeito. Né? Até porque, se o cara for um estrangeiro, ele não vai poder alistar-se. Ele é inalistável. Então, de fato, eu exijo que ele seja nacional, né, nato ou naturalizado, ou português equiparado também. Porque, de acordo com o artigo 12, parágrafo 1º, o português equiparado, eu não posso esquecer, ele vai ter status de um brasileiro o quê? Naturalizado. Não é isso? 5.7. Estabelecem o direito de sufrágio capacitário por intermédio do voto direto e secreto. Espera aí. A nossa Constituição fala que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. Primeiro, o que é sufrágio? Sufrágio é a capacidade de exercer os direitos políticos. Ou seja, votar e ser votado. Beleza? Agora, a nossa Constituição, ela fala que o nosso sufrágio, ele é do tipo universal. Então, o sufrágio universal é a regra adotada pela Constituição de 88. Então, no Brasil funciona assim, em regra, qualquer um pode votar e qualquer um pode ser votado. Essa é a regra. Claro que eu já lapidei bem essa regra com vocês. Nós vimos que temos alguns detalhes que precisam ser cumpridos, ok? Mas essa é a regra. Porém, nós já vimos e até já sofremos sufrágio restrito. E tem dois que eu sempre gosto de mostrar para meus alunos, que é o sufrágio restrito censitário e o sufrágio restrito capacitário. O sufrágio restrito censitário, a forma de discriminação que nós usamos é econômica, ao passo que o capacitário, a forma de discriminação, ela é intelectual. Por exemplo, eu chego e falo assim, gente, a partir de hoje só pode votar quem ganha mensalmente tanto. Nem todos vão ganhar essa quantia. Então vai ser um sufrágio restrito do tipo censitário, porque a forma do discrimen é econômica. Agora, gente, a partir de agora só pode votar quem tem tal nível de escolaridade. Então a discriminação, perceba, é de cunho intelectual. Então é um sufrágio restrito capacitário. Então, embora nós já vimos e até já sofremos com o sufrágio restrito, o nosso hoje é universal. E aí você vai colocar uma observaçãozinha só para ficar lindo. Coloquem assim. O voto direto, secreto, universal e periódico. O voto direto, secreto, universal e periódico é uma cláusula pétrea. Beleza? Então a questão está errada porque ele falou de sufrágio capacitário errado, porque o nosso sufrágio ele é universal. 5.8. O nacional durante o serviço militar pode votar, mas não pode ser eleito. Errado. Né? Cuidado, durante o serviço militar que ele fala aqui, essa questão ficou muito mal feita, mas é durante o serviço militar obrigatório, beleza? Que é o conscrito. Então ele pode votar? Não, e muito menos ser votado, porque ele é um inalistável, né? Ele não pode ter título de eleitor. É tanto que, só uma curiosidade, o cara ele faz o alistamento militar com 17 fazendo 18. O título eu tiro a partir dos 16. Não é a Constituição que fala, mas a lei deles fala que se o conscrito ele entra com o título, ele tem que entregá-lo à autoridade competente, vão reter o título dele e só vão devolver quando ele sair dessa condição. Então, se tem, não pode usar. Se não tem, não pode tirar enquanto for conscrito. 5.9. Considere que Jeremias, em razão da prática de um crime de menor potencial ofensivo, tenha sido condenado a uma pena de prestação de serviços à comunidade. Nessa circunstância, enquanto durar a pena, Jeremias não pode participar de eleições, concorrer a cargos eletivos e votar. Perfeito. Não pode mesmo.
Porque, embora a pena dele tenha sido convertida aqui, o Supremo já falou sobre isso. Se for uma condenação criminal com trânsito em julgado, ainda que haja uma conversão de pena por uma prestação de serviço à comunidade, o direito político dele fica suspenso. Beleza? Então, questão muito boa, uma questão da Quadrix muito boa, né? Pessoal, as bancas estão elas estão cada vez mais, vamos dizer assim, melhores, né? Por isso que eu estou colocando questões atuais, independente de banca, porque eu sei filtrar aquelas que são boas ou não para o seu concurso, obviamente, né? Próxima questão aqui, 60. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão dar-se-á nos casos de incapacidade civil absoluta, condenação criminal transjulgado ou improbidade administrativa, entre outros. Perfeito, certinho. Entre outros, tudo bem. E ele falou que é vedada a cassação, né? 61. A democracia no Brasil ampliou as formas de participação da população na condução da vida política do país, garantindo inclusive o voto e a eleição de candidatos analfabetos. Mentira. De fato, a Constituição de 88, ela ampliou muito a participação do povo. Agora, analfabeto não pode ser candidato de jeito nenhum. 62. O voto direto impõe que o voto dado pelo eleitor seja conferido a determinado candidato ou a determinado partido, sem que haja mediação por instância intermediária ou por um colégio eleitoral. Perfeito, né? Os dois sistemas que nós adotamos, tanto majoritário quanto proporcional, vão designar o voto ou ao candidato ou ao partido, sem que haja instância intermediária para que essa situação seja computada. 63. O sufrágio capacitário refere-se a critérios concernentes à qualificação ou à capacidade do eleitor, especialmente no que diz respeito ao preparo ou habilidade intelectual. Ei, vem cá. Tá vendo o que eu acabei de falar? E eu tô lhe mostrando, embora o nosso não seja esse, ele cobra. Então, quando eu coloco as coisas aqui, mais uma vez eu reitero, não é para encher linguiça, é porque de fato é cobrado. E nós aprendemos que o sufrágio restrito ele pode ser censitário, envolvendo questão econômica, ou capacitário, que de fato diz respeito à questão intelectual. Então, questão muito boa, questão correta. Eu lhe asseguro veementemente, não é todo mundo que acerta essa questão, não. Pode ter certeza. 64. Os direitos políticos abrangem o direito ao sufrágio, que se materializa no direito de votar, de participar da organização da vontade estatal e de ser votado. Perfeito. De fato, o direito ao sufrágio é a capacidade de votar e de ser votado, né? E quando eu voto e sou votado, indubitavelmente eu estou participando da organização da vontade estatal. Afinal, eu estou elegendo ali os meus mandatários, aqueles que vão exercer mandatos em meu nome e em nome do povo, de uma forma geral. Beleza? Mais uma questãozinha aqui, então, para fecharmos aqui essa parte de direitos políticos. O processo eleitoral entrará em vigor na data... A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação. Ok? Beleza? Não se aplicando a eleição que ocorra até 2 anos da data de sua vigência? Mentira! Nós já estudamos o artigo 16, que prega o princípio da anualidade. E a Constituição fala que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não podendo ser aplicada caso falte menos de 1 ano para a eleição. Beleza? Então vem aqui comigo, por favor. Dessa forma aí, resolvemos algumas questões boas, algumas questões importantes e atuais acerca dos direitos políticos. Beleza? Não esqueçam de revisar, não esqueçam de ler a Constituição, porque isso acaba sendo algo de extrema importância. Um grande abraço, bons estudos, só Ouro da Bahia, não esqueçam nunca. O nosso objetivo aqui sempre foi e sempre será a sua aprovação. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!